é o texto para hoje. Todos acharam? Amém? Colossenses 2, 4, 8. Vamos ler a palavra do Senhor então. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vastas subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Oremos, Pai eterno, nesta noite pedimos que a Tua misericórdia e graça sejam conosco, de tal forma que a Tua palavra possa ser compreensível e nós possamos, ó Deus, abrir o coração para a Tua palavra e sermos edificados, aperfeiçoados e alertados nesta noite. Senhor, Te pedimos que não nos deixes voltar para a nossa casa como viemos, mas que haja em nós uma revelação absoluta da Tua vontade e o despertamento nesta noite. Nós Te pedimos, Pai, que tenhas misericórdia de nós e nos dirijas. A Ti, Senhor, nós queremos dar glória e honra e bendizer o Teu nome, que é santo, hoje e para todo sempre. Estas coisas Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos podem ficar sentados, amém? Nós esta noite vamos estudar sobre falsos ensinos e firmeza na fé. Paulo, a escrever a carta aos Colossenses, nunca podemos perder de mente a ideia de que ele está a escrever uma carta, essa carta tem um seguimento, tem uma determinada estrutura, né? Por isso que nós estamos estudando a carta ao longo deste tempo todo. Muito obrigado, Pedro. Nós estamos estudando esta carta ao longo deste tempo todo e seguimos, e agora chegamos ao versículo 4. Os irmãos devem lembrar que a semana passada nós falámos do combate de Paulo. Se você não assistiu, por favor, vá lá no YouTube, veja de novo, né? Mas se você tem dúvida, veja de novo. Nós falámos do combate de Paulo. Paulo travava um combate, e esse combate era pelos salvos, né? Era pela igreja de Cristo. Neste momento, Paulo vai falar de alguma coisa que é muito comum nas cartas de Paulo, nas cartas do Novo Testamento. Que era alerta contra as heresias, alerta contra falsos ensinos, alerta contra aquilo que era contrário à sã doutrina. Irmãos, nós temos por costume, facilmente, nós entendemos e lutamos contra falsos costumes, ou erros, ou questões de costumes, às vezes nem falsos, mas quando são menos agradáveis aos nossos olhos. É fácil, não é? Nós fazermos isso. A gente olha para um determinado costume que alguém toma, intitulando-se cristão, e a gente coloca um rótulo, não é? De repente, o tipo de música que a pessoa usa, a roupa que a pessoa veste, a estrutura que a pessoa apresenta, a forma de se conduzir na sociedade, e nós colocamos facilmente rótulos nas pessoas. Mas ela reparar que a Escritura aponta e alerta contra falsos ensinos, falsa doutrina, fé firmada em coisa que não é verdadeira, aquilo que está por trás. Tá? Hoje eu vinha com o Juliano no caminho e vínhamos a comentar uma questão que nós vimos, uma pessoa que foi admitida na empresa e tinha as calças cá por baixo. Numa empresa corporate, medical device, está fora do padrão, right? Fora do padrão. Eu estou a dar isto, mas acreditem que eu tenho uma razão para dizer isto. Fora do padrão. Nem pode. E a pessoa foi contratada esta semana, a primeira semana, e a pessoa na sexta-feira já vem com as calças cá em baixo. Fazito novo. E eu disse assim, não pode, vai contra a policy da companhia. Claro, está errado, não é? Não é uma questão de estrutura. E eu disse assim... Vai ser chamada a atenção. Não, com certeza, com certeza. Eu estava a comentar com ele, eu disse exatamente isso. Eu estava a comentar com o Juliano e disse assim, não é a postura que vai fazer do fulano um bom trabalhador, um bom empregado, um bom funcionário. Mas um empregado que é um bom funcionário tem uma boa postura. E estão-me a fazer entender? Foi isso, Juliano, que nós conversamos. Não é a postura, não é o facto do indivíduo estar bem ou mal apresentado que faz dele um bom funcionário. Mas um bom funcionário tem uma boa postura. Bem? Tem uma boa consequência.
Então, às vezes, o que eu quero dizer com isto? Nós olhamos para a estrutura, às vezes, que determinada igreja ou movimento apresenta, e a gente fica a pensar, isto está errado, aquele não devia fazer aquilo, não é? Há dias eu estava a ler um texto, e estava a ouvir um vídeo, aliás, sobre a questão, por exemplo, das igrejas hoje estarem pintadas de preto. Não é? A igreja está pintada de preto. É muito costume hoje pintar a igreja de preto, não é? Parece um salão, não é? Assim com umas luzes e tal, de repente sai uma fumaça, uma coisa assim. O problema não é a igreja estar pintada de preto, o problema não é as luzes e a fumaça, o problema é que o ensino é tão precário já há muito tempo que conduziu a um resultado daqueles, não é? Porque o problema não é aquele resultado, o problema começou muito antes. Estão a entender? Deixa eu explicar bem, eu sou contra a igreja pintada de preto, sou contra luzes e sou contra, o que é que eu falei mais? Fumaça, tá? Eu sou contra, completamente contra. Mas o problema não é esse. O problema é que quando a igreja admite que isto aconteça, é porque houve qualquer coisa por trás que veio trazendo esse problema. Right? E nós estamos a fazer entender, estão a entender o que eu estou a dizer? Então o que a palavra do Senhor se preocupa em combater em Paulo aqui é contra falsos ensinos e falsas doutrinas, falsas coisas que vão trazer mais tarde alguma coisa bem visível, mas às vezes a gente fica só a parar o problema, sabe? A gente fica a tentar ficar lá a resolver o problema. O problema está na raiz da árvore. Mas a gente fica a parar os ramos. Em vez de tratar da raiz. O problema, onde é que origina o problema? Onde é que o problema começa? E começa sempre com ensinos errados. E você olha isso, não é minhas palavras. Você olha isso para a Escritura. Que é isso que Paulo está a trabalhar aqui. Tá? E o que é que Paulo diz assim? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Com palavras, cuidado com pessoas que convêm, que querem trazer adeptos para as suas ideias. Que trazem uma ideia pré-concebida, e é tão normal isto, irmãos, hoje. A pessoa concebe uma ideia na sua cabeça, chega ao púlpito, ou chega num determinado lugar, ou numa conversa, e a pessoa é tão persuasiva que ela apresenta os argumentos dela e até pega em versículos da Bíblia, e às vezes até histórias da Bíblia. E hoje o que é mais normal nós vermos é pegar em pessoas do Antigo Testamento. É tão normal. O Antigo Testamento é para ser pregado, irmãos, tá? Não dá para entender o Novo se você não entender o Velho. Tá? Jesus não era cristão. Você diz, claro que não, porque ele era Cristo, né? Não é que não pode ser cristão. O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Se você disser que Jesus era cristão, você está a diminuir a pessoa de Cristo. Como homem, ele é 100% Deus, Deus Todo-Poderoso, mas como homem, qual era a religião de Jesus? Como homem? Judeu. Right? Por isso é que nós somos, né? Judaico-cristãos, não é? Porquê? Porque não pode existir cristianismo se não existir judaísmo. Ora, para você entender o cristianismo, você precisa entender o Velho Testamento. Então, tudo que está escrito no Velho Testamento é super importante para você entender a pessoa de Cristo, que apontava para Cristo, correto? Está todo mundo comigo? Está certo aqui? Tá? Então, eu não estou a dizer com isto que as pessoas, as histórias do Antigo Testamento não são importantes, elas são extremamente importantes, mas elas são manipuláveis. Right? Foi-me dada a tarefa de vocês sabem que vem pregar sobre Davi e Golias. I'm super excited, right? Não fui eu que escolhi o tema, né? Mas o que é que a gente espera de Davi e Golias, right? Davi é você. E Golias é o fulano da imigração. É o seu chefe no trabalho. É o seu vizinho. É onde você vai, né? É o fulano do banco. É o, sei lá, é o polícia que o parou, né? É o seu Golias, né? E o que é que você precisa de encontrar? A pedra, né? E a pedra você é aquilo que está mais à mão, né? Nem que seja uma mentira. Né? Aquela porta que Deus vai abrir, assim, uma coisa, né? Vocês já viram, né? Estou com a mensagem pronta, né? É isso. Coitados. Não é nada disso que Golias e Davi representam em Cristo, pois não? Deixa-me fazer isto, irmãos, que me ajuda a preparar o sermão de sábado. Não, porque não é nada disto que Davi e Golias representam em Cristo, pois não? Se você puser Cristo no meio da história de Davi e Golias, você percebe claramente que não é nada disto. Golias estava a afrontar os exércitos de Deus vivo e Davi
capacitado por Deus, para que Deus fosse glorificado, amém? O resto vocês vão ouvir no sábado. Então é exatamente o problema. O que é que acontece hoje? Vamos voltar para a nossa mensagem de hoje. Porque eu tenho, meus pensamentos têm estado em Davi e Golias durante os últimos tempos e que Deus me dê muita sabedoria e graça e por favor orem por mim, irmãos, por favor. Mas voltando ao nosso assunto aqui, o que é que acontece? Facilmente pegando uma história do Velho Testamento, arranca os personagens, dá-lhes a roupagem que quer, até porque ninguém sabe exatamente como é que era. Right? Ninguém sabe exatamente como é que era. A gente imagina como é que era o que se vivia na época, mas metade das coisas é a imaginação da nossa cabeça que a gente nem sabe direito. Pega, adapta ao que a gente quer. Eu estou a falar de questões, não é? Como é que era a vida lá no deserto. Há coisas que nós não entendemos. Right? Eles moviam no tabernáculo. How was that? Right? Então o que é que a gente faz? A gente pega nessas coisas e dá-lhe a roupagem que a gente quer e apresenta a verdade que a gente quer. Pessoas que são persuasivas, que convencem, que buscam adeptos para as suas ideias e usam partes da Escritura para convencer e enganar e trazer uma falsa doutrina. Então, na palavra do Senhor, Paulo escreve aos Colossenses e diz: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E olha o que Paulo diz: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, porque Paulo está distante, por isso é que ele está a escrever a carta e não está a pregar. Ele diz que em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem, quase que era ordem e progresso, viram? Mas não é, é ordem e firmeza, né? Hoje não é o dia ideal para esta piada, né? Regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então olha o que acontece. Paulo estava ausente, mas ausente no corpo, mas em espírito ele estava bem presente e ele se regozijava, se alegrava ao ver a ordem e a firmeza da fé dos colossenses em Cristo. Então, qual é o antídoto que nós temos contra as falsas heresias, os falsos pensamentos, as falsas doutrinas? Falsas heresias não, heresia é falsa. As heresias, as falsas doutrinas, os falsos pensamentos, a manipulação. Qual é o antídoto? Como é que você faz para se defender? É ter uma firmeza na fé verdadeira. É por isso que nós precisamos conhecer cada vez mais as Escrituras. Precisamos perceber cada vez mais quem Deus é. Precisamos cada vez estudar mais a Palavra de Deus para ficarmos firmes e sólidos naquilo que nós queremos e disso não movermos. E percebermos a diferença entre aquilo que é erro e de onde é que ele vem e daquilo que é pura e simplesmente, às vezes, questões que não são o problema, que de repente nós vamos ter diferenças. Mas aquilo que realmente faz diferença. Porque vai causar pensamentos errados, distorcidos, manipuláveis, moldáveis, pensamentos que são soltos. Irmãos, é triste hoje nós assistirmos a um povo que professa ser cristão que não é conhecedor da Bíblia e que vai varrido com heresias e histórias. Ontem mesmo eu estive a ver um vídeo que me pediram para eu ver e pediram para comentar sobre alguém que eu creio que tem mais de 40 anos no Evangelho. Deve ter mais de 40 anos no Evangelho. E pediu para eu ver um vídeo e discutir em que negava a Trindade. Assim, negava a Trindade. E dizia que a Trindade que era uma doutrina diabólica. E eu ouvi o vídeo, trust me, irmãos, 50 minutos de tortura, de insulto à minha inteligência. 50 minutos. E ao final de ouvir aquilo tudo, a pessoa tinha umas palavras persuasivas, falava até umas palavras numa língua estranha e não eram línguas. O que é que eu quero dizer? Falava cá línguas no original, nomes no original, uma exposição brilhante. E no final dos 50 minutos, a pessoa explicou que Jesus não é Deus, explicou que o Espírito Santo não é nem uma pessoa, com usar textos bíblicos e com toda aquela estrutura lá das línguas originais. Mas no final, não dizia quem Jesus é e não dizia o que era o Espírito Santo. Eu disse o que era o Espírito Santo, porque a pessoa já dizia que o Espírito Santo não era uma pessoa, mas não dizia quem era. E quando eu terminei de ouvir aquilo, eu disse à pessoa que me pediu para ver aquilo, eu disse assim: mas afinal quem é Jesus? Nesta conversa, quem é Jesus?
Porque o fulano não falou quem era. E isto não é uma mente brilhante, isto não é um pensamento irmãos, eu não tenho uma mente brilhante, isto não é porque eu fui ao seminário, ou estou a fazer agora a estudar mais. Não tem nada a ver com isso, irmãos, não tem nada a ver. É uma questão de ouvir e analisar pelas Escrituras. Agora, estava cheio de falhas. A começar por outra que é, o que é que aconteceu em 2000 anos de história da igreja que Deus nunca revelou isto a ninguém e toda a gente criou errado? Toda a gente criou a Trindade. Inclusive a pessoa conseguia dizer o seguinte: a Trindade foi uma invenção católica. Só isso já está errado, irmãos. A Trindade foi pregada pelos pais da igreja, não tem nada a ver com o pensamento católico de hoje. Mas, irmão, não precisa nem ir para o argumento histórico. Eu te expliquei que o argumento histórico estava completamente destituído de verdade. Mas não precisa nem de ir para o argumento histórico, irmãos. Não precisa de ir por aí. É por isso simplesmente conhecer a verdade das Escrituras e dizer: isto não encaixa aqui. O antídoto é uma firmeza na fé, uma convicção daquilo que você crê. Entenda, irmão, por favor, que eu não ando a procurar a carta de heresia, tá? Eu não ando a carta de heresia. Quando chega a mim, eu tenho que ir ver, né? Quando me perguntam, eu tenho que analisar. Quando me perguntam, eu tenho que responder. Mas eu não ando a carta de heresia, tá? Não penso que ando a gastar muito tempo com isso, porque eu tenho muito mais que me preocupar com a verdade que com a mentira. Mas quando a mentira chega a mim, eu tenho que tratar dela, né? Entendam, por favor, tá, irmãos? Eu não tenho por costume andar a carta de falso profeta, porque a lista é enorme. Poucos são a verdade, na verdade, os que pregam a verdade. O que é que eu estou a dizer com isto, irmãos? Como é que a gente combate uma heresia? Não é à partida dizer está errado. Não, eu tive que ouvir os 50 minutos para perceber o pensamento. Não é criar, não é partir de um pressuposto, mas é chegar no final e comparar com a palavra completa. E não cabia em um lado nenhum. O antídoto é uma firmeza na verdade. Mas para estar firme na verdade tem que conhecer. Você tem que saber. Você tem que se firmar. Você tem que estudar. Você tem que se... Não, irmãos, são tantas as heresias, é tantos os erros, é tantas as coisas hoje. Aliás, não é hoje, irmãos, sempre foi assim. 60 anos depois de Jesus ter subido ao céu, Paulo já estava a escrever a carta aos Coríntios, por causa de haver problemas e erros já 60 anos depois. Nós estamos 2000 anos depois. Não está à espera que se vá melhorar. Não. Falsas heresias, falsos pensamentos. Pessoas, falsas heresias. Estou sempre a dizer falsas heresias. Nós já entendemos. A heresia não é falsa. Né? Se fosse falsa heresia era verdade. Né? A heresias é redundância. Né? Heresias, erros e enganos que nós precisamos de combater. E como é que combatemos? Temos de estar firmes na verdade. Para você estar firme na verdade, você tem que conhecer as Escrituras. E eu vou dizer, irmãos, eu não entendo que alguém se possa chamar cristão e nunca tenha lido a Bíblia toda, a menos que tenha vindo a Cristo há menos de 6 meses. Eu não entendo. Eu não entendo um crente que não lê a Bíblia toda regularmente. Eu não entendo como é que alguém pode se firmar a fé se não for um conhecedor das Escrituras, se não lê a Bíblia diariamente, se não procurar estudar mais, se aprofundar mais. E não é tão complicado assim. Hoje nós damos graças a Deus, tem por todo lado bom material que você pode usar. Estamos a fazer em casa um livrinho deste tamanho, um pequenininho assim deste tamanho. Vizinho aqui, não é? O vizinho. O Tim Keller é nosso vizinho, não é? Porque é em Nova Iorque, não é? Escreveu brincadeira, não é? O Tim Keller... Mas coisa tão simples que a gente tem 2 perguntinhas por página. Eu posso passar o nome para os irmãos. 2 perguntinhas por página, a gente senta com os meninos e faz aquelas perguntas. E aí começa pela Lili, não é? Sempre dá as respostas mais interessantes. Mais interessantes, e ela responde, e depois a gente vai, depois o Pedro responde, depois o Tiago responde, e às vezes a mãe fecha a resposta e depois o pai lê o que lá está. Não é? Mais ou menos assim que a gente faz. Às vezes aí demora 5 minutos, 10 minutos no máximo. Se a gente deixar, demora toda a noite, né? Porque eles vão acrescentar muita coisa, né? Mas a gente, irmãos, é tanta coisa boa que a gente pode aprender uns com os outros, estudar. Firme-se na verdade, para não ser confundido no erro. Quando chega uma heresia, como é que você faz? Né? Tem gente que faz assim, né? Ouve aqui e depois ouve ali. E vai para casa e fica, mas qual deles é que está certo? Ouça aqui. Vá ao original. Vá à fonte. Conheça. Mas nunca pense, irmão. Entenda, por favor, irmãos. Analise a Bíblia como um todo. Uma só palavra de Deus.
uma só palavra de Deus. Não tire pedaços daqui. É como quando você diz uma frase e alguém pega numa palavra que você disse no meio da frase e faz uma depreciação sobre si. Já aconteceu isso consigo? Já aconteceu com alguém? Você falou uma frase inteira, mas a pessoa pegou numa palavra, numa ganchada, numa palavra que você disse e pá! Já aconteceu consigo? A gente faz isso com a palavra de Deus. Leu tudo, mas só pegou naquilo, não é? O olho por olho e dentro por dentro. Todo mundo gosta. Eu, quando era criança, era o meu versículo preferido. Era ela. Não, pasmem vocês, que era mesmo. Eu podia não saber mais nenhum, mas eu sabia esse. Tem isto na Bíblia, irmãos, olho por olho e dentro por dentro. Sabe o que isso significa? Você fez mal, eu posso fazer a mesma quantidade de mal a si. Não é? Não encaixa com aquele versículo que diz: se bater numa face, dá-lhe a outra, não? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fica, não é? Olho por olho e dentro por dentro. Você partiu um dentro da minha, eu vou partir um assim. Não é? É o que quer dizer. Você cegou o meu olho, eu vou cegar o seu. Mas na palavra de Deus, depois Jesus disse para dar a outra face. Ficou confuso, não ficou? Como é que funciona isso? Encaixe o olho por olho, dentro por dentro, no local onde está, num contexto bíblico maior, e entenda que não pode ser retaliado, travado, maior do que a ofensa. O que é que se quer dizer? Aquilo é uma questão civil, bem clara nas Escrituras. Aquele que aplica leis civis não pode ir além do que foi a ofensa, do que foi o problema. Não pode ir mais do que aquilo que foi feito. Era o que significava o olho por olho, dentro por dentro. Não era para todo mundo andar a bater em toda a gente e todos baterem uns aos outros. Não tem nada a ver. E aquele que, quem dera, não é? Só nem fez. Não é, irmã, não é. Temos é que dar a outra face. Saber apaziguar. Saber sofrer a pena. Amém? Amém. Muito bem. Então o que é que nos diz a Escritura ainda? Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, firmados na verdade, nós estamos livres de cair num erro doutrinário, livres de cair num problema, numa heresia. E o que é que nós temos que fazer? Assim como recebemos o Senhor, nós temos que andar nele. Andar em Cristo. Ser um cristão verdadeiro. Seguir as pegadas, as pisadas de Jesus, obedecendo à sua palavra. Deixar que a palavra produza fruto em nós. Firmarmos nele. E olha, tem o versículo 7, diz assim, deixa eu passar aqui, os irmãos podem ir acompanhando, não é? Diz assim: arraigados e subedificados nele e confirmados na fé, assim como também foste ensinados, abundando em ação de graças. Arraigado. Primeiro, andar no Senhor, assim como haviam recebido o Senhor. Arraigados no Senhor como uma árvore com as suas raízes. A palavra arraigados fala-nos da ideia de umas raízes. E o que é que nós precisamos estar? Na fé, firmados, arraigados, plantados com as raízes em Deus, na sua palavra, para dela não nos movermos. Nós temos que ter raízes sólidas em Deus e na sua palavra. Por isso é que nós precisamos ser estudantes da palavra de Deus. Por isso é que nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus, para que as nossas raízes estejam bem na palavra do Senhor. E o vento bem lhe pode abalar, mas nós não caímos. Temos de estar firmados. Solidificados nele. Fala-nos como um edifício com o seu alicerce. E aqui faz lembrar aquilo que Jesus disse, né? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhado é ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram tempestades e combater aquela casa e caiu e foi grande a sua ruína. E aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor, assemelhado é ao que edificou a casa sobre a rocha. Correram rios, bateram ventos, mas a casa não caiu. Onde é que está afirmado o nosso alicerce? Às vezes eu fico tão espantado, irmãos. Eu estava a dar aquele exemplo há pouco. 40 anos no Evangelho. E ainda não consegue saber que cremos num Deus triuno, único Deus, em 3 pessoas. Não um Deus trino, mas com um único só. Como é que ainda não... Como é que é possível? Onde é que está a sua alicerce? Onde é que está a solidez da salvação?
Onde é que está o edifício? O edifício é edificado em cima de quê? Quando ainda há base, parece que não existe e não está lá. Irmãos, que Deus nos ajude. Se a sua base estiver assente, quando chega a heresia, quando chega a doutrina errada, quando chega o falso ensinador, a gente, não! Eu sei que é que eu creio, eu sei que não é assim, porque eu conheço as Escrituras. E não é para nos vangloriarmos, é com humildade, apontando para aquele que é o Senhor de toda a glória, de quem nos deu a sua palavra. Não está errado. Uma vez ouvi, quando era criança, surgiu muito a ideia, ainda hoje há muito aqui, mas em Portugal há muito a ideia do Senhor Jeová que vem bater na porta, não é? Aqui também há. Agora tem um carrinho, não é? Um carrinho que eles põem com os atalaias lá, com o sentinela. Irmãos, torre de vigia, não é? Eu não sei como é que é, não importa. Mas venham bater à porta, não é? É o sentinela da editora Torre de Vigia. Ou isso. Como é que ele não sabe isso? Não, deixa estar. Então, como é que... Então venham bater à porta e era dito aos crentes assim. Eu ouvi isto várias vezes, mas está errado. Está errado. Era dito aos crentes assim. É melhor não dar muita conversa porque você pode até ficar confundido. Olha, irmãos. É de quem não está firmado, é quem não está regado, é quem não está edificado. Como? Porque não sabem que crê? Nós vivemos numa sociedade assim, que ninguém sabe mais o que é, nem o que é, né? Que é um problema, irmãos, que não me entra na cabeça. Não sabe, né? Nasceu, mas não sabe o que é. Né? Não vamos editar mais de muita criança na sala. Não, mas não estamos uma coisa que não me entra na cabeça. Um dia uma coisa, outro dia outra. Vira para cá e vira para lá. Parece o tempo em New Jersey, né? Ontem estava cantinho, hoje estava maravilhoso, né? De manhã, irmãos viram, né? Amém, pastor. É uma coisa assim, um arrepio. E não era, né? Está para cá. Irmãos, os apoiantes se juntam, irmãos, começam a ser grupo, né? Brincadeira. Então, parece o tempo em New Jersey, muda a toda hora. Um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra. Hoje vai, mas amanhã não sabe se vai. Depois no outro dia pensa que é para colar, depois pensa que é para... Amados, isso não é de quem está edificado, isso não é de quem está arraigado. E olha o que diz a Escritura. Confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Nós temos sido ensinados na palavra de Deus, nós temos aprendido, nós temos estudado, então nós estamos confirmados na fé. Não há, você pode falar com o testemunho de Jeová, você pode falar com o budista, você pode falar com o católico, você pode falar com quem você quiser se você estiver firme na fé. Agora, se você não tiver, não falo mesmo, não é? Basta edificar primeiro, basta preparar primeiro. Para lembrar na história do Paul Washer, né? O rapazinho lá queria ser missionário, chegou à beira do Paul Washer e disse: eu quero dar a vida pelos habitantes do Peru. Do Peru, porque o Paul Washer era não é do Thanksgiving, irmãos, é porque o Paul Washer era missionário no Peru. E o rapazinho lá, todo entusiasmado, chegou à beira do Paul Washer e disse: Paul Washer, conta isto. Eu quero dar a vida pelas pessoas eu quero ser missionário no Peru. Porquê? Porque eu quero dar a vida pelas pessoas do Peru. E ele respondeu assim: não precisa, que já teve um que deu. Há 2000 anos atrás, foi Jesus, não precisa dar a vida. E ele disse, vai estudar teologia, vai estudar, depois bem. E depois o Paulo Washer explica que ajudou o rapaz, encaminhou. Mas essa é a realidade, irmão. Estude ao ponto de você estar tão firme no Evangelho que você não vai abalar. E depois você pode falar com quem você quiser. Você depois não tem problema. Irmãos, a firmeza no Evangelho, conhecendo as Escrituras. Depois não tem problema. Tendo a sua fé firmada. Mas é assim, mas espera aí, isso é gnosticismo, não é? Alguns estão a pensar, isso é gnosticismo. E isso é salvação pelo conhecimento. Então eu preciso adquirir conhecimento aqui, né? Quando eu ficar um bom filósofo, está resolvido. Não. Não tem nada a ver com isso. Firmeza na fé. A fé crescendo em nós, pelo conhecimento da palavra de Deus. Alicerçados na palavra de Deus e no Deus na palavra. Não é um pensamento filosófico, não é gnosticismo, não é a excelência do conhecimento aqui. É a excelência da fé. Mas a fé, você tem que conhecer a fé que você crê. Entenda, por favor, que a fé é crer na palavra que Deus falou. No Deus da palavra. Fé não é uma coisa assim, né? Muita gente acha que fé é uma coisa, né? Anda assim meio tonto e depois é guiado pela fé. Isso não tem fé nenhuma. Fé é crer em Deus. Ora, se você crê em Deus, tem que conhecer quem Deus é. Se você quer confiar na palavra de Deus, você tem que confiar
Você tem que conhecer a palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo rápido, irmãos. Eu não quero passar a hora, mas deixa eu dar um exemplo rápido. Tem que haver uma estrutura em tudo, não é? Que você faz. O irmão Márcio trabalha com ferro, não é? Toda a gente sabe isso. Não é? Lá em Nova Iorque precisa de gente para trabalhar com ferro nos prédios, não é? Agora imagina, né, que ele contrata 30 pessoas para trabalhar com ele. Todo mundo sabe trabalhar de ferro, mas ele não dá plano a ninguém. Cada um chega e põe no ferro onde quiser. Daqui a pouco tem um emaranhado de ferro, uma confusão toda, tudo bem feito, tudo bem feito. Todo mundo sabe trabalhar, bons artistas, todos os brasileiros como ele, todos de Minas Gerais como ele, todo mundo sabe trabalhar no ferro, todos comem pão de queijo, põem o ferro, todos excelentes. Mas onde caia, cada um pôs onde achou que era para ser. No final, um desperdício de tempo, não é? De energia, no final ninguém vai receber, todo mundo vai ser despedido. Porquê? Porque ninguém seguiu o plano, tem o plano, lá tem um plano. Não tem? Os papéis grandes, uma folha grande. Deve ter. Eu via isso no tempo que eu trabalhava na construção. Aquele papel grande é que vai dizer onde cada um vai fazer aquilo da coisa. E este é o papel grande. Blueprint. O blueprint. E este é o papel grande. Esta é a instrução. Ora, preciso conhecer. Eu posso querer saber. Eu posso querer fazer. Mas se eu não souber o que fazer e como fazer, se eu tiver uma instrução, não resolveu nada. Nós precisamos de atender e conhecer. Você pode dizer, eu quero muito a Deus, mas você precisa conhecer quem Deus é para você querer a Ele, não? Para poder servir. Para você querer fazer. E depois olha o que diz o texto. E abundando em ação de graças. Em outras palavras, trazendo sempre glória ao nome do Senhor. Não é para a nossa glória. Não é para você se exaltar que sabe. Não é? Eu sei as 95 teses que Martinho Lutero pregou na porta. Por acaso não sei, li uma vez só. Achei muito interessante, porque muitas das coisas que lá estão eu não faço ideia que são. Porque graças a Deus não cresci como um católico, então não faço ideia. Talvez alguns irmãos tenham mais sentido que para outros. Mas li as 95 teses uma vez porque não, achei que tu, quase como o Jonas de Madureira diz, não podia passar desta vida para outra sem ler as 95 teses. Então li as 95 teses. Mas se calhar faz mais sentido para outros. Não é para gloriar, não é porque, não é? Mal leu as Confissões de Agostinho, sabe as Confissões de Agostinho de cor, duvido. É um livro extremamente maçudo. Eu li uma vez também. Achei super interessante, falou à minha vida, mais do que as 95 teses de Lutero, para ser sincero. Mas não é para glória, não é para a gente dizer que sabe, não é para a gente dizer que conhece, é para simplesmente, como ação de graças, trazendo glória ao nome do Senhor. Senhor, te dou graças, porque és tu que fazes, és tu que és capaz, és tu que me ensinas, és tu que me instruturas, és tu que me fazes firmar na fé para a glória do teu nome. É esse o sentido. Para que o nome de Deus seja exaltado e não seja blasfemado pelos falsos ensinos, pelas heresias. Versículo 8, para terminar, diz assim: tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vastas sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Começamos o texto com o versículo 4 que diz: e ninguém vos engane com palavras persuasivas, e terminamos com o versículo 8 dizendo: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Cuidado.